Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma correção diferente, porque na verdade eu esqueci de postar junto com o formulário Google e aí nós faremos dessa maneira hoje, ok? E eu reitero a necessidade de você corrigir essas atividades, por quê? Porque quando nós retornamos às nossas atividades presenciais, às nossas aulas presenciais, nós seremos avaliados. E aí precisaremos dar conta do recado, não é mesmo? Então, por isso eu digo, se você tiver qualquer dúvida ao fazer a atividade, você pode perguntar do jeito que você achar melhor, no grupo, no privado, enviar e-mail, ok? Do jeito que você preferir. O que não pode é ficar com as dúvidas, né? Porque quando retornarmos e formos avaliados, não dará tempo de tirar todas as dúvidas. Ok? Então, vamos para a correção dessa semana. Então, é a semana 4, que aconteceu no dia 20. Nós vamos corrigir aqui agora. Para aqueles que optam por responder no caderno, você deve colocar esse título. Os optantes pelo formulário Google ou para responder no próprio PET, caso você o tenha impresso, é importante que você escreva lá no seu caderno esse título e coloque lá, respondido no formulário Google, respondido no próprio PET, só para, em algum momento, se for averiguado as suas atividades, se você tiver que provar tudo que você fez, você consegue se localizar mais rápido. Então, assim, não custa nada você escrever isso lá rapidinho, só escreve e, se responder no caderno, responde abaixo do título. Se no formulário Google, ok, o formulário Google fica arquivado comigo, tá bom? Então, vamos lá. O conteúdo dessa semana foi sobre ambiguidade. É importante também você atentar ao material de apoio que é enviado. Ele não é enviado para encher o grupo de informação, não. Ele é enviado mediante uma necessidade, onde no PET às vezes não tem as explicações teóricas e quando as aulas não acontecem sobre aquele determinado assunto, como você fará as atividades sem saber do que se trata? Como nós não podemos ter a aula presencial, então nós estamos usando todas as ferramentas possíveis, utilizando todos os universitários para nos ajudar e fazer o conhecimento chegar na sua casa, até você de uma forma mais fácil, tá bom? Mas isso não impede você de vir até mim, perguntar, questionar, debater, arguir de qualquer maneira. Não aceite a resposta sem entender, tá bom? Então, no número 1, foi pedido o seguinte: como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, emissor e receptor. Nós vimos essa matéria no PET 1, que foi a questão dos elementos da comunicação. Partindo desse pressuposto, partindo desse conhecimento, comente acerca de algumas ocorrências que porventura interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Talvez você pensou assim, nossa, que pergunta difícil. É uma pergunta muito técnica, verdadeiramente, mas vocês já estão no ensino médio e precisam agora acostumar-se com enunciados mais complexos, com enunciados maiores, porque vocês estão a caminho do Enem. E o que assusta no Enem é justamente isso, enunciados grandes, enunciados compridos, que você, ao terminar de ler, não sabe nem o que está pedindo. Então, aqui, o que ele quer? Ele quer que você comente como que, às vezes, eu não consigo fazer o meu receptor entender o que eu quero dizer. Tanto na língua oral, na linguagem falada, quanto na linguagem escrita.
muito mais aqui na escrita. Quando a gente escreve, né, nós vamos escrever os nossos textos em nossas produções de texto e nos perdemos ali, não conseguimos colocar na folha de papel o que queremos dizer. Então é sobre isso que ele queria que você refletisse e respondesse. Então uma resposta possível seria por aqui, ó. Vários são os entraves que porventura podem interferir na clareza da mensagem, tá vendo? Várias são as questões que podem impedir o outro de entender o que está escrito, o que contribui para que a incomunicabilidade se perpetue. Muitas das vezes ninguém entende o que se quis dizer. Como exemplos desses podemos citar a ambiguidade, cuja característica se manifesta pela múltipla interpretação da ideia apresentada. Vocês viram, se vocês leram, né, sobre ambiguidade, chega a ser engraçado, tem hora. Mas em um texto, em uma redação, se isso acontece, sua nota de corte vai no pé por causa disso. Porque às vezes você colocou uma palavra, faltou uma vírgula, colocou uma palavra fora do lugar. Em se tratando de textos cuja objetividade se revela como fator primordial, ou seja, quanto mais objetivo eu for, melhor é. Por isso que na redação do Enem você tem de 20 a 30 linhas para dispor sobre aquele tema que te foi proposto. É muito pouco, são poucas as linhas para você escrever tanto, mas é porque você quer e você precisa ser objetivo. Este é um requisito assim primordial, imprescindível numa redação. Tal ocorrência funciona como uma barreira, impedindo que a interlocução seja materializada de forma plausível, né? De forma que eu falo, eu escrevo, o outro lê, o outro me ouve, me entende, consegue, né? Aquilo consegue gerar vínculos para que quem está lendo o meu texto possa criar um novo texto sobre o meu texto. E para quem está me ouvindo possa completar o que eu estou falando ou, né, desenvolver um novo assunto. Contudo, quando a ambiguidade é utilizada de forma intencional, que foram aqueles exemplos das propagandas, dos anúncios no material de apoio que eu dispus para vocês, como é o caso da linguagem poética e publicitária, dos cartoons, histórias em quadrinhos e anedotas, trata-se de um recurso, portanto, não é concebido como uma adequação. Nesses casos, é um recurso para que a mensagem seja alcançada de maneira rápida e a pessoa faça o que está sendo pedido, ok? Claro que você não tem uma resposta, talvez, tão, né, técnica quanto essa. Mas você vai ler a sua resposta, vai ler a minha resposta. Ah, não. Está em outras palavras, mas está dizendo a mesma coisa. Ok. Considerando a oração em destaque, responda as questões que a ela se referem. Os jurados julgaram o rapaz doente. Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações, fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas. Com base nessa premissa, analise o que é construção sintática. A construção em que nós colocamos as palavras, a maneira como nós colocamos as palavras, né? A ordem em que nós colocamos as palavras, a intenção que nós colocamos essas palavras. Então, quais seriam essas interpretações? Do jeito que a frase está escrita, que a oração está escrita, eu tenho duas interpretações. Ou eu interpreto que o rapaz estava doente no ato do julgamento, né, quando julgado, ou o rapaz que estava sendo julgado era doente. Então, eu tenho duas. Ou eu acho que ele estava doente ali na hora do julgamento, ou que ele estava sendo julgado como um doente, né? Como alguém que trazia uma doença, e não como alguém que estava doente, ok?
Porque o estar doente implica em tempo passageiro. E o ser doente implica em um tempo permanente, né? A doença está permanente na pessoa. B. As inadequações por vezes constatadas levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação. Verdade. Aqui, se você tivesse escrito essa frase no Enem, você perderia muitos pontos, porque o examinador ia ficar sem saber, dependendo do contexto que você estava escrevendo, o que você estava querendo dizer. Né? Ele ia dizer que essa sua oração está incoerente. Ok? Assim sendo, retrate as formas pelas quais essas mudanças se manifestariam, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Então, aqui ele quer que você corrige. Olha só, todo esse enunciado aí está dizendo assim, corrige a frase acima para que ela fique, para que ela seja entendida da maneira correta, para que você passe a mensagem que você quer. Você quer dizer que o rapaz estava doente no ato do julgamento ou você quer dizer que ele era doente? Então, decida. A pergunta é essa. Como o contexto não nos permite identificar qual das duas interpretações é a correta, cabem duas reformulações. Os jurados julgaram o rapaz, vírgula, que estava doente. Então, aqui é o momento em que ele estava sendo julgado, era o momento em que ele estava doente. Ou os rapazes julgaram o rapaz como doente. Então, aqui é um estado permanente, né? Ele estava lá no julgamento, mas ele era uma pessoa doente. Ok? C. Atribuídas as mudanças passe às orações para a voz passiva. Então, de acordo com a mudança que você estabeleceu aí na sua resposta, você deveria passar as orações para a voz passiva. O que seria a voz passiva? O objeto passa a ser sujeito da oração. Então, quem antes era objeto, agora executa a ação. Lá, os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Quem era o sujeito? Os jurados. Julgaram quem? O rapaz. O rapaz era o objeto. Então, para essa frase, o objeto vai virar sujeito. Então, o rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. E a segunda frase, quem julgava eram os jurados. Julgava quem? Um rapaz. Só que ali você colocou um outro conectivo. Então, o rapaz foi julgado pelos jurados como doente. Uma observação importante é que na voz passiva nós temos o tempo verbal composto. Percebe que eu tenho o verbo ir e o verbo julgar? Foi julgado. Tá vendo? Então, na voz passiva, essa é uma característica importante, né? Para você entender o que é ativo e o que é passivo. Número 3. Existe um texto aqui. Perigo. A árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Eu vou ler o texto porque é importante que a gente perceba, talvez pela leitura de uma outra pessoa, as inadequações, ou então você fala assim, não, peraí, isso quer dizer o quê? Porque às vezes a gente lendo, a gente não percebe, mas alguém lendo pra gente, a gente entende melhor. Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tonon Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore, de grande porte, é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. A princípio, você talvez nem tenha percebido nenhum problema nesse texto. É por isso que eu falo, você precisa ler mais de uma vez e a cada ponto você precisa parar e saber se você entendeu o que está escrito, porque ambiguidade é uma parte da língua portuguesa que ela é muito picky
pequena, a percepção da ambiguidade, você tem que ter assim, uma concentração, você tem que ter uma maldade muito grande para entender. Então aqui, a primeira pergunta é: o que pretendia afirmar o presidente da associação? Nota-se que a pretensão do emissor, do presidente da associação, era alertar para os perigos que corriam as crianças, uma vez que essas brincavam constantemente no local onde se encontrava a árvore, já podre, sem vida, podendo cair a qualquer momento. Essa foi a mensagem dele, não foi? A intenção dele foi essa, de colocar esse aviso, em um jornal. O que afirma literalmente? Só que quando a gente lê o texto literalmente, ou seja, sem contexto, sem entrelinhas, sem uma interpretação pormenorizada, o que nós percebemos no texto? Quando analisada em seu sentido literal, a mensagem nos revela que quem está oferecendo perigo são as próprias crianças. O perigo são as crianças que brincam no local. Está escrito no texto. Dessa forma, o redator, por um descuido de sua parte, fez com que seu discurso fosse interpretado de uma outra forma, diferente do que ele pretendia estabelecer mediante a interlocução firmada. Então, ali, nas últimas linhas, quando ele fala assim, ela foi atingida no final de novembro do ano passado, ok, por um raio, e desde esse dia apodreceu e morreu. A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. Aí agora ele coloca: o perigo são as crianças que brincam no local. Peraí. As crianças que brincam é que trazem perigo ou a árvore que está podre pode cair sobre as crianças? Então, aí que está, de uma maneira bem sorrateira, bem como é que podemos dizer? Deixa eu pensar aqui que a palavra fugiu. Bem escondidinho, o erro, a ambiguidade aí. Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati, o que tornaria divertida a leitura da placa. Então aqui, olha só, o que nessa placa aqui, nós lendo do jeito que está escrito, quais são as interpretações que poderíamos ter? Podemos detectar a mesma ocorrência na placa de advertência, a qual pode ser interpretada da seguinte forma: nesse caso, a escola que deve tomar cuidado e não as pessoas que dela se aproximam. Cuidado, escola. Então aqui, do jeito que está escrito, eu posso entender que é para a escola tomar cuidado e não para as pessoas que estão chegando perto da escola terem cuidado, porque ali é uma escola, ok? Então aqui, por um erro de pontuação, nós percebemos a ambiguidade, o quanto a interpretação pode nos levar, a situações assim, estarrecedoras. Número 4. Leia as frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se necessário for, faça as alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Letra A. A menina pegou o ônibus correndo. Menina forte essa. Além de estar correndo, ainda pegou um ônibus. Então, para que eu tire essa dupla interpretação, eu teria que colocar uma pontuação. A menina, vírgula, que estava correndo, vírgula, pegou o ônibus. Então, por causa de uma vírgula, e de um conectivo, eu posso entender, eu posso assim, imaginar uma menina correndo com o ônibus na mão. Tá? B. Visitamos o centro folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Visitamos o centro folclórico, e o teatro nos quais a qualidade artística é tamanha. Porque ali, quando eu falo cuja qualidade, eu estou falando do centro ou do teatro? A intenção do escritor da oração era dizer que ambos têm uma qualidade artística muito grande. Mas,
usando o pronome da maneira que ele usou, que é o pronome cuja, ele me faz ter dúvida. Qual que é o centro ou o teatro que tem a qualidade artística tamanho? Então, eu preciso consertar aí tanto o pronome quanto vou colocar uma vírgula. Letra C. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. A mãe viu o filho que chegava em casa bem tarde. Por causa de um quê? Porque, olha só, a mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Afinal de contas, quem chegava? A mãe viu o filho que chegava em casa bem tarde, né? Então, por causa de um pronome, você muda todo o sentido de uma frase. Aqui não fica claro. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Não fica claro o que o escritor dessa frase estava querendo dizer. A candidata deixou a plateia emocionada. A candidata estava emocionada ou a plateia? Então, a candidata, emocionada, deixou a plateia. Então, ali, o deixar a plateia, ela deixou a plateia emocionada ou ela deixou no ato de sair diante da plateia? Ok? O psicólogo examinou o paciente preocupado. A mesma coisa. Quem estava preocupado era o psicólogo ou era o paciente? Aí, quando eu coloco a pontuação correta, eu escolho quem que eu quero que fique preocupado. Então, aqui é o psicólogo, vírgula, preocupado, vírgula, examinou o paciente. Então, aqui eu escolhi deixar o psicólogo preocupado e não o paciente. Ok? Então, primeiro ano, essa foi a correção da última semana do nosso PET 2. Quero novamente parabenizar a todos aqueles que estão conseguindo concluir as atividades e encorajar aqueles que ainda não fizeram nenhuma atividade ou não terminaram as atividades, que eu estou aqui para te ajudar e ainda dá tempo e juntos a gente vai conseguir, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem em casa e daqui a pouco estaremos juntos novamente.